Vamos falar sobre o contrato de comodato. Comodato nada mais é que um empréstimo de bem infungível, ou seja, o bem que não pode ser substituído. O Código Civil prevê duas espécies de contrato de empréstimo, que são o comodato, artigo 579, e o mútuo, artigo 586. O contrato de comodato é um empréstimo de bem que não pode ser substituído, ao passo que o contrato de mútuo é um empréstimo do bem fungível, do bem que pode ser substituído. No comodato, nós temos como partes o comodante, que é o credor, e o comodatário, que é o devedor. Logo, o comodante exerce a posse indireta e o comodatário, que é o devedor, exerce a posse direta. A posse indireta é inerente ao proprietário. A posse direta, que é o exercício momentâneo, transitório, em relação à propriedade, passa a ser do comodatário, que é o devedor. Como o próprio nome já diz, o contrato de comodato é temporário. Significa que a obrigação primordial nessa relação é a chamada obrigação de dar, artigo 233 do Código Civil. Na obrigação de dar, o devedor tem a obrigação de entregar ou restituir, devolver um bem, que pode ser móvel, imóvel, fungível ou infungível. No caso do comodato, o bem sempre será infungível. Bom, algumas pessoas questionam, mas o contrato de comodato, ele pode gerar alguma onerosidade para ambas as partes? Ele lembra, de certa forma, um contrato de locação, com exceção do bem ser infungível no caso do comodato. O contrato de comodato é essencialmente gratuito. Significa que o comodante, que é o credor, não pode impor ao comodatário o pagamento de taxas, impostos, tributos, conta de água, luz, IPTU, como condição para que o comodatário receba o bem a título de empréstimo. O comodante, ele pode solicitar troca de favores, tais quais: o comodante vai viajar, vai emprestar o carro a uma pessoa chamada comodatário e solicita ao comodatário que, ao devolver esse carro, quando o comodatário devolver esse carro, que o comodatário pelo menos dê uma lavadinha no veículo, dê uma lavadinha no carro, deixe gasolina no tanque, porque o comodante está entregando o carro com gasolina no tanque. O que acontece? Essa benesse, essa troca de favores, não descaracteriza o contrato de comodato. O contrato continua sendo essencialmente gratuito. O que não pode acontecer é o comodante, que é o credor, impor, como eu já disse, o pagamento de taxas, impostos e tributos ao comodatário como condição para emprestar o bem infungível. O comodato é contrato também principal. Significa que ele existe por si só, ele é independente, ele não está vinculado a um outro para poder existir, para poder ter validade jurídica. É contrato unilateral. Significa que a responsabilidade é do comodatário em zelar, conservar, preservar o bem fungível. O comodatário tem a posse direta e o comodante tem a posse indireta. Fim do prazo contratual, quando o comodatário não devolve o objeto, não restitui esse objeto infungível ao comodante, se o bem for imóvel, o comodante poderá ingressar com uma ação possessória chamada ação de reintegração de posse. Se o bem for móvel, o comodante poderá ingressar com a reintegração, mas na chamada ação de busca e apreensão. O comodato também é considerado como contrato intuito personae. Significa dizer que o comodatário não pode ceder o objeto a terceiros sem autorização expressa da parte comodante, ou seja, do comodante, do credor. O contrato de comodato pode ser feito verbalmente, mas é importante que seja observado o valor do objeto. Se o objeto tiver um valor considerável, a orientação é que você faça o contrato na forma escrita, ou seja, que o contrato seja celebrado solenemente. Contrato de comodato gera responsabilidade ao comodatário. Contrato de comodato é essencialmente gratuito e o contrato de comodato ainda pode ser modal, pode acontecer o comodato na modalidade simples ou comum, dependendo do que for estipulado entre comodante e comodatário. Exemplifico. Quando o comodante empresta o objeto, mas não especifica um prazo para devolução, mas uma condição, esse comodato é chamado de precário. Exemplo: empresto meu bem fungível a você, empresto meu carro a você, enquanto você estiver realizando o tratamento contra uma doença grave. Não sei quanto tempo vai durar o tratamento, mas coloco essa condição
E o comodatário entende que de qualquer forma, 10 dias, 15 dias, 2 meses, 3 meses, enfim, ele vai ter que me devolver o objeto, me restituir. Quando eu estipulo a devolução num prazo específico, eu empresto bem fungível, mas você, comodatário, vai ter que me devolvê-lo num prazo aí de 6 meses. Quando o prazo é específico, eu tenho o chamado comodato simples ou comum. Importante para o exame da OAB. O comodante não pode impor ao comodatário o pagamento das taxas como condição para empréstimo. Mas, se o comodatário propor de livre e espontânea vontade essa benesse, o contrato continua sendo de comodato e continua sendo gratuito. Fica a dica para o exame da OAB.